Esclarecido, professora. Colegas, eu vou pedir que a gente mantenha o microfone desligado e o acione apenas no momento em que formos falar, que aí isso evita algumas interrupções e até quedas, né, da conexão. Considerando aqui o que o professor Dourado disse no início, e também já a manifestação registrada do professor João Lima, eu passo inicialmente a palavra para ele, professor, seguindo aí as orientações metodológicas do trabalho, a palavra é sua, e aí eu pediria que a nossa representante discente no âmbito do CFCH, a aluna Cauana, se ela quiser, na sequência do professor João Lima, também já se posicionar em nome dos alunos, enfim, e continuamos recebendo aqui as inscrições, certo? Professor João Lima, a palavra é sua. Muito obrigado, eu queria agradecer inicialmente a presença da minha querida amiga Edna Celi. Eu queria dizer que você, como gestora, acabou de fazer uma defesa extraordinária diante desse cenário que a gente está vivendo na universidade, na condição de gestora. Porque na condição de estudiosa desse tema, eu tenho acompanhado os seus posicionamentos, certamente em alguns desses aspectos nós temos convergência de entendimento. Então eu vou separar aqui a gestora, que tem essa missão árdua de levar adiante esse compromisso acadêmico, da pesquisadora na área. Então eu queria fazer um duplo elogio à pesquisadora que segue pesquisando e sabe que esse projeto, ele apenas a pandemia acelerou, mas ele é um projeto em curso há muito tempo, e a gente sabe disso, as universidades públicas há muito tempo teimam e resistem a ele, e a pandemia nos trouxe a uma situação catastrófica, porque ela nos traz para dentro de um cenário que aí eu queria te chamar a atenção. O cenário é exatamente esse, né? Quer dizer, se o presencial não é possível pelas condições, mesmo que amanhã ou depois essas condições sejam apresentadas, ainda assim nós teremos determinadas precauções que, a exemplo do Ministério Público do Trabalho, as instituições terão que cumprir, senão aí elas sofrem penalizações, né, por diversa ordem. Então, afastemos o cenário 1, do retorno imediato das atividades presenciais. Quando eu disse naquela live lá da Andif, eu disse, num cenário de curto, médio e longo prazo, afastemos até o longo prazo. Então, dada a impossibilidade do cenário 1, de retorno às atividades presenciais, às atividades acadêmicas presenciais, nos restaria, então, um cenário extremo a esse. Qual é o cenário extremo a esse? É você inventar um falso cenário, que é, então a gente suspende tudo, então a gente paralisa tudo, então a gente não faz nada. Isso é um falso cenário, porque ele não se apresenta como alternativa. Eu vou dizer por quê. Desde a suspensão das atividades acadêmicas da universidade, que a gente manteve, as universidades, elas mantiveram, e sabiamente mantiveram, um conjunto de atividades acadêmicas realizadas, muitas delas absolutamente essenciais, absolutamente fundamentais nesse período. As universidades não se furtaram ao seu papel, porque elas têm uma função social diferente da universidade operacional. Então, afastemos o quarto cenário, que é, de um lado, ou a gente volta, ou então a gente para tudo e não faz nada. E essa perspectiva não existe. Ela é um falso cenário. Então, vamos ficar para as duas posições mais próximas. Como a gente não reúne as condições objetivas de fazer EAD, eu sei separar, viu, Edna? Eu sei separar que ensino remoto emergencial não se constitui modalidade. As duas únicas modalidades instituídas, ou é presencial ou é EAD, eu fui ler direitinho, né? Eu sei ler direitinho. Então, repara, afastemos então a modalidade de ensino presencial pelas circunstâncias. Afastemos a modalidade EAD pelas condições efetivas de que a EAD, ao longo de 20 anos, e eu estava na administração superior, quando a gente inaugurou a possibilidade de a gente abraçar a Universidade Aberta do Brasil, de lá para cá, a nossa única experiência foi com matemática, né? Nossa única experiência, agora possivelmente com física, mas EAD é uma coisa que a UFAC não tem tradição. Então não daria para a gente agora abraçar a alternativa da EAD pelas razões que tu mesmo colocaste. Então, afastemos essa. Qual que sobra? Sobra uma que tu falou e uma que tu não falou. E eu vou dizer a que tu não falou. Qual que tu não falou? É que nós precisamos entender que a universidade não se restringe a ensino.
A universidade é uma instituição que garante um processo formativo de maneira indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. E, portanto, nós deveremos pensar que nós podemos retomar e dar continuidade às atividades acadêmicas remotas emergenciais, que é diferente de ensino remoto emergencial. Porque senão a gente circunscreve o debate. Essa alternativa é uma alternativa posta. Ou seja, então, de cara, a gente tem que pensar que a gente não está levando em consideração uma excelente oportunidade. Eu vou fazer o discurso dos... esse cara chamado coach, que eu abomino, coach. Ele diz o seguinte: a pandemia é uma janela de oportunidade para o capital, uma janela de oportunidade para as privatizações, uma janela de oportunidade para o mercado. Pois bem, mas eu queria usar a expressão janela de oportunidade. Olha, uma excelente janela de oportunidade. As universidades sempre tentam, o tempo todo, insistir na ideia de que nós precisamos inserir os nossos estudantes e os nossos professores nas atividades acadêmicas da pesquisa, da extensão, das atividades que movimentam e fortalecem os diferentes processos de ensino e aprendizagem. Portanto, nós estamos tendo uma oportunidade, mas a gente insiste na tese de que a universidade, para dar uma demonstração para a sociedade de que ela não parou e não vai parar, tem que ser via somente o ensino. Isso é um equívoco. É um equívoco. Porque a universidade, eu fiz um levantamento, e eu não preciso dizer aqui no CFH, mas para você, eu também não preciso dizer, porque você conhece a universidade. A nossa universidade, desde o dia 17 de março, não parou um minuto. Todo esse pessoal que está aqui na live, você é testemunha, todos nós não paramos de trabalhar um minuto. Nem um minuto. O problema é que a sociedade acha que a gente só está trabalhando se a gente voltar a dizer que vai fazer o ensino. Eu me lembro isso dos períodos em que a gente viveu na greve. Mesmo na greve, muitas atividades são dadas por nós no comando de greve como atividades essenciais e inadiáveis. São aquelas atividades em que a gente reconhece a necessidade delas. Um aluno concludente, uma pesquisa em andamento que precisa, senão ela perde. Então, nesse momento agora, nós poderíamos, do mesmo jeito como tem um comitê de enfrentamento ao Covid, um comitê acadêmico para pensar e colocar tudo isso. E aí eu lamento que nesse comitê, por exemplo, tenha um lugar de presença para os estudantes, e não tenha tido até agora a oportunidade para a gente do sindicato, dos professores, estar aí dentro, contribuindo, participando. Nós até agora estamos aguardando. Então, eu queria encaminhar, para discutir contigo, o seguinte cenário. Na hipótese da gente afastar a volta ao ensino presencial, pelas circunstâncias, na hipótese da gente afastar, não fazer nada, porque isso não existe, a gente volta para o cenário que esquece o nome ensino remoto emergencial e vamos alargar essa concepção para pensar atividades acadêmicas remotas emergenciais, seguindo na lógica de uma universidade como a UFMG. Eu venho insistindo nisso e eu fui ler, eu não li todas as resoluções das universidades, você deve ter lido todas, mas eu vi que muitas universidades foram nessa direção de pensar que a universidade é um grande laboratório, vou usar a expressão assim, um grande laboratório, que nesse momento nos ajudar a enfrentar a pandemia, nos ajudar a enfrentar um conjunto de situações postas pela letargia da economia, pelos processos sociais que a gente está vivendo de violência. As universidades têm um campo aberto de trabalho para a gente completar aquelas horas de atividades acadêmicas curriculares, aquelas horas de extensão, aquele conjunto de outras atividades que aí sim a gente podia fazer uma espécie de universidade livre. Edilson Celi, eu sou do tempo que pensou a universidade livre. Quando a gente foi na direção de pensar a universidade livre, aberta, aí a gente perdeu no debate público, aí o que prevaleceu foi a bosta da Universidade Aberta do Brasil na modalidade EAD. Mas a gente pensou numa universidade aberta, livre, com atividades absolutamente agregadoras e não baseada nessa lógica. Porque quando você diz assim, a gente tem que pensar na oportunidade do aluno, se ele quiser, ele pode não se matricular. Ora, esse direito do aluno não se matricular, ele já tem. Tu não precisa dizer isso. Nem nós precisamos dizer isso para ele. O direito de trancar a matrícula, ele já tem. Mas o problema é o que ele faz com essa matrícula trancada. O que ele faz com essa avaliação que eu vou estabelecer e ele vai ficar reprovado. Hoje, os nossos alunos, na pandemia, foram embora. Muitos deles se evadiram. Mas com o retorno do ensino remoto, pelas circunstâncias,
de negligência, de falta de acesso para todos, de professores que estão nesse momento sem a menor condição de trabalhar, eles vão também ser reprovados. Então, nós vamos associar evasão com reprovação. E aí? Então, esse argumento de dizer que a perda do ano letivo, o tempo todo dizendo, então quer dizer que a universidade só garante a permanência do calendário acadêmico se tiver ensino? Ora, calendário acadêmico, o próprio já diz, calendário acadêmico de todas as atividades acadêmicas. E a universidade não parou. Não parou e nós não deixamos de trabalhar. Então, eu queria comungar contigo. Vamos abraçar o desafio? Vamos, então, na direção de pensar, instituir um comitê mais amplo, para a gente dar um prazo de 30, 60 dias que seja, para a gente, nesse comitê, levantar todas as possibilidades, indo na direção das atividades acadêmicas remotas emergenciais. Até a sigla da ACRE. E a gente vai insistir com a bosta do R. Errar com o R é um erro histórico, que a gente depois, que ele começa com o emergencial, depois ele vai ficando e ele vai justificando. Por último, eu só queria chamar a atenção. Essa modalidade de ensino remoto, da forma como ela está sendo construída, ela nos traz diante de um cenário que daqui a pouco a gente não vai poder dizer não a ele, que é o famigerado Futuros. Então, a universidade abraça o R agora, para daqui a pouco se abraçar com Futuros. Então, eu queria terminar, para não ficar aparecendo aqui, duas coisas, que o João Lima, por ser velho, é tecnofóbico, por ser velho, é atrasado, e por não querer o bem da universidade, por não querer, para evitar esse jogo de fla-flu entre os do bem, que querem o bem, e os do mal, que querem o mal, pois eu não quero nem o bem e o mal. Eu quero continuar defendendo a universidade com a qualidade que ela deve ter, abraçando a todas as atividades acadêmicas com a sua absoluta importância, e dizer aqui todos nós, não há universidade com vida acadêmica na universidade digital. No mundo digital, a gente perde todas as dimensões de uma universidade, no mais absoluto sentido da expressão. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, negar a realidade. A realidade nos pegou diante de um contexto que o mundo inteiro está vivendo, o Brasil está vivendo, e nós, pior ainda, nesse contexto aqui, mais ainda. Nós temos graves problemas. A gente pode superar juntos esses problemas, mas de maneira que a gente possa discutir. Veja, todos esses estudos que até agora foram feitos, é necessário que a gente tome conhecimento, e não apenas da forma como a administração fez no último Consul, apenas teceu considerações muito vagas sobre os dados. Se a pesquisa foi feita, se o levantamento foi feito, dê um tempo para a gente maturar sobre eles, dê um tempo para a gente fazer a crítica, absorver tudo isso. Eu estou do seu lado, Adriano Marceli. A gente tem que tratar tudo na mais absoluta transparência, colocar na mesa todas as possibilidades, e eu acho que você tem razão. A universidade tem que dar uma demonstração à sociedade. A universidade não pode sucumbir de jeito nenhum a dizer o seguinte: fechamos as portas da universidade. Primeiro, que é mentira, a universidade não fechou as portas. Segundo, que a gente não pode embarcar na lógica de que a universidade tem que demonstrar para a sociedade que vai fazer a sua parte, retomando o ensino remoto, para dizer para a sociedade que pelo menos a gente vai, pelo menos, olha essa expressão, pelo menos a gente vai considerar a possibilidade de alguns alunos se formarem, de alguns alunos concluírem os seus cursos para ingressar no mercado de trabalho. Eu concordo que eu acho que tem atividades que a gente pode fazer, mas a gente tem que pensar exatamente como é que a gente vai absorver todo esse conjunto diverso de atividades, de maneira que a gente garanta uma universidade pública para todos, e não só para aqueles que podem. Eu vou terminar dizendo o seguinte: nós não podemos embarcar na tese de que a pandemia nos trouxe com excepcionalidade para a gente largar a mão de ninguém. A gente não pode deixar ninguém para trás. E nessa lógica de não deixar ninguém para trás, não vale o discurso que eu vi no último Conselho Universitário. Mas de que nós temos que dar, né? Nós temos que dar uma resposta para aqueles que querem. E eu acho que esse debate é um debate prejudicial entre aqueles que querem e aqueles que não querem. Porque no meio, entre aqueles que querem e aqueles que não querem, tem aqueles que de fato não podem. E aqueles que de fato não podem, não pode ser ficado para trás. Eu sou daqueles que quero. Eu sou daqueles, sim, que quero. Vou lá dizer assim, para não parecer aqui na live que o João Lima é o eterno do contra, eu estou embarcando na tese da gente retomar e fortalecer as atividades acadêmicas remotas emergenciais, mas não circunscritas ao limite apenas do ensino, pelo ensino, só porque a gente tem que fazer determinada disciplina, só porque a gente tem que cumprir uma determinada meta, e só porque a gente agora não pode sucumbir às ameaças. Veja, o MEC nos ameaça. O MEC ameaça as universidades com um pacote de que as universidades só vão acessar o Reúne Digital se elas retomarem o ensino remoto.
de que a gente só vai garantir as bolsas se a gente acessar o ensino remoto. Isso é chantagem. Isso é chantagem de um governo que não tem política. E a nossa universidade não pode abraçar isso. A nossa universidade não pode se dar o trabalho de nos tratar também dessa forma. Que eu não sei, que não, eu tenho certeza que não é o seu caso. É um cenário que a gente pode perder. Mas o cenário maior de perda, sabe o que é? Das vidas. O cenário maior de perda são das pessoas que nesse momento não têm condições de continuar assistindo sequer uma reunião como essa, porque não tem internet, porque não tem condições emocionais. Então, minha querida, para não me alongar, eu acho que quem tem que fazer a fala mais alongada aqui mesmo é você. Eu fiquei muito feliz de você ter vindo ao nosso centro, ao CFCH, para dialogar conosco. Né? Depois daquele seminário da Andice, você colocou embaixo, Joãozinho, estou aberto ao diálogo. De lá para cá, a gente não dialogou mais. E eu vou terminar dizendo, a ADUFAC, enquanto associação, que ela tem essa responsabilidade social também, ela não pode ser deixada de fora para a gente pensar junto. Senão vocês colocam a ADUFAC como sendo o nicho daqueles que são contra, e aí não constrói coletivamente, democraticamente, em defesa da nossa universidade. Eu queria parabenizar pela sua fala, eu acho que a sua fala foi muito esclarecedora enquanto gestora, e no futuro a gente volta a debater, enquanto estudiosa desse tema, que está em jogo, colocando a universidade num risco. Eu bati um papo com seu amigo, nosso amigo Valdemar, ontem, para de dizer aqui, eu estou conversando muito com o Valdemar, com o Roberto, com várias pessoas. Eu acho que a gente, enquanto FAC, pode bem aqui nesse cantinho da Amazônia dar uma boa demonstração, sem seguir indeciso cordão com a maioria das universidades, só porque tem que cumprir uma agenda impositiva desse governo que não tem governo e que não merece sequer a nossa consideração. Muito obrigado, querido. Obrigada, professor João. E aí, aproveito esse pequeno intervalo até que a aluna Cauana, que é a nossa representante docente no centro, se prepare para falar. Aproveitar esse intervalo para registrar que esse espaço virtual nos disponibiliza em torno de 100 vagas, 100 acessos. E, embora a gente tenha feito aí um estudo para viabilizar a transmissão dessa reunião pelo YouTube, nós não conseguimos fazer isso a tempo. Então, é claro que temos professores interessados no debate, tentando entrar e acessar a sala e não estão conseguindo. Então, desde já, nos desculpem por isso, mas, enfim, tem sido aprendizado para todos, né, o manuseio dessas tecnologias. Esse material está sendo gravado, então logo ele seja disponibilizado em alguma plataforma, todos então poderão ter acesso mais amplo a ele, certo? Bem, então eu já estou vendo aqui a aluna Cauana. Cauana, a palavra é sua. Não sei se você acompanhou o início, a gente estabeleceu uma média aí de até 3 minutos para as manifestações, e na sequência a professora Madi, da psicologia, também já solicitou um momento. Cauana, é com você agora. Olá, boa tarde, professora. Eu quero agradecer o espaço que a senhora está oferecendo, né, para as representações discentes aqui na Assembleia de Centro do CFCH. E, bom, ultimamente eu tenho dialogado com alguns alunos do CFCH, os centros acadêmicos também, para trazer discussões tanto no âmbito de representação docente da Assembleia de Centro, tanto no âmbito do Consul também, do qual eu faço parte. E os estudantes estão também tratando desses assuntos nos seus próprios cursos, como um exemplo disso é o curso de Ciências Sociais, que fez um questionário, levantou dados para saber qual a opinião dos alunos em relação ao ensino remoto, e os dados foram que eles não concordam, uma grande porcentagem dos alunos não concordam com o ensino remoto. Bem, eu não sei se eu vou conseguir trazer em 3 minutos, mas eu vou tentar o que eu quero discutir aqui com vocês. Em razão do nosso próprio público-alvo não, os discentes, em relação aos discentes do nosso centro, especificamente. A gente sabe, tanto que eu quero lembrar aqui uma fala do próprio professor Dourado, no dia do debate dele para a eleição da direção do centro. Ele disse, ele
fez uma fala no sentido de que ele estava tentando conversar com a pró-reitoria porque para que as bolsas as bolsas de monitoria fossem disponibilizadas antes de terminar o semestre para atender aqueles alunos que não moravam em Rio Branco, porque o professor ele acreditava que muitos alunos não moram em Rio Branco, moram no interior do estado e não tinham como ter acesso àquelas bolsas. Aí o que eu estou querendo dizer com isso? Isso é uma realidade. Os nossos alunos do CFCH, eles não moram em Rio Branco. Então, nessa pandemia, eles tiveram que voltar para a sua cidade. E esses estudantes, eles não estão voltando só para a cidade. Por exemplo, a gente não pode olhar para nossas qualidades materiais, físicas e econômicas da nossa universidade como se fosse qualquer outra universidade situada no sul ou no sudeste. A gente está no norte e os nossos estudantes são estudantes de comunidades rurais, são estudantes de assentamento, são estudantes de comunidade indígena, são estudantes que eles já foram excluídos a vida toda no processo de ensino. E agora, nessa pandemia, se a gente levar em consideração a aprovação do ensino remoto, eles vão ser excluídos mais uma vez. Se a gente levar essa lógica de que quem pode vai fazer o ensino remoto e quem não pode não vai fazer, vai ficar 1 ano, 6 meses ou 2 disciplinas atrasadas do que pode, a gente está mais uma vez exercitando a lógica perversa de excluir os fracos, entre aspas, e que os fortes passam. Então, a gente tem muitas qualidades materiais e físicas para dialogar de que isso não é uma melhor maneira, não é uma melhor maneira excepcional para o nosso caso, porque a gente costuma excluir, né, as desigualdades, a gente não costuma olhar para as desigualdades no momento normal, por exemplo. Mas no momento de pandemia, a gente tem que olhar para essas desigualdades existentes dentro dos próprios alunos. Então, esses alunos, eles não têm nenhum tipo de qualidade de internet e nem tem um computador bonitinho lá, um escritório, uma casa que não tem barulho. Esses alunos estão voltando, já voltaram para o seu seio familiar em uma casa de madeira, uma casa que não tem barulho, é uma casa familiar, não é um escritório. Então, quando a gente lança a lógica de já basta a pessoa ter um celular com a tela quebrada e um acessinho à TIM, a internet da TIM, 3G, para ter um ensino remoto, isso não é condizente com a realidade. Não basta a pessoa ter um acesso a uma internet precária e um celularzinho com a tela quebrada que ele vai conseguir ter um ensino remoto. E outra coisa que eu quero terminar é que a gente fica vendo, mas vamos conversar sobre bolsa para auxiliar os alunos com internet. Ok, mas como será isso? A gente vai na lógica que só basta ter uma internetzinha e um auxílio para, por exemplo, comprar um computador, só basta isso para o aluno ter acesso. Então, a gente está levando essa lógica adiante. Na reunião do conselho para decidir aulas remotas na pós-graduação, eu vi essa lógica sendo muito discutida lá, essas ideias sendo muito discutidas, como o próprio professor João Lima já disse, que basta os fortes passarem na frente e os fracos ficarem devendo disciplina e tal. Então, ainda tem também as desigualdades de gênero, tem as questões do trabalho, a divisão do trabalho sexual, que afeta muitas mulheres. Então, o nosso público de discentes, os discentes do CFCH não são pessoas com uma única idade. Então, nem todo mundo jovem não trabalha nos alunos do CFCH. A gente tem um grande número de alunos, a gente tem uma grande disparidade entre as idades. Então, muitas mulheres estão tendo que trabalhar, e as mulheres, por exemplo, estão tendo que cuidar das pessoas, dos seus parentes, porque a gente já sabe que a nossa sociedade patriarcal e capitalista faz isso com as mulheres. Então, quando a gente diz, vamos aprovar um ensino
remoto, porque o MEC está cortando bolsa. O MEC sempre cortou bolsa. Ele não... Se a gente tivesse, por exemplo, não existisse pandemia e pensássemos, esse ano a gente estaria no meio da rua agora, lutando pelos cortes na educação, como a gente fez no ano de 2019 inteiro. A gente lutou pelo Futurice. E agora, claro que o MEC vai chantagear a gente, vai chantagear todas as universidades. É isso que ele faz. É um governo que chantageia a gente. Então, a gente não pode deixar isso, porque a gente tem qualidades totalmente diferentes de qualquer lugar desse Brasil. Nós estamos na UFAC, o nosso público de alunos é totalmente do Acre, de 3 estados, de 3 municípios do Amazonas e de um município de Rondônia. A gente tem a cota de 15% no SISU, então a gente atende esses alunos que não chega nenhum príncipe de internet, nem um pouquinho de internet para eles, e esses alunos não têm computador, esses alunos não têm um ambiente de escritório para estudar. É isso que eu queria deixar. E eu acho que já falei demais. Obrigada, professora. Obrigada, Cauana. Eu passo a palavra agora para a professora Madi, da Psicologia, que havia solicitado a inscrição. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer, a posição da professora Marceli, porque me fez entender várias coisas que para mim ainda está tudo bem confuso. E aí eu queria falar, assim, primeiro eu tenho algumas dúvidas sobre o que a senhora apresentou, bem objetivas, e depois eu vou falar algumas questões específicas do curso de Psicologia. Assim, com relação aos princípios, eu acho que Cauana e João Lima já trouxeram, eu tenho um acordo com o que foi colocado. Mas aí eu fiquei me perguntando, quando a senhora inicia falando dos limites da EAD e diz que a EAD é diferente da aula remota. E aí eu fiquei me perguntando assim, essa aula, ela é excepcional, mas ela vai contar a carga horária para a integralização do curso? Eu fiquei na dúvida. Aí será o quê? Uma aula como agora a gente está aqui, uma fala, eu estou aqui falando, e os alunos vão estar assim como vocês ouvindo, ou vai ser uma gravação, e depois eles vão acessar na medida das necessidades que eles têm, da internet que eles têm, Como é que vai ser isso, Como é que seria? E aí eu fiquei em dúvida da aula remota e do ensino remoto. Eu fiquei pensando, bom, no ensino eu posso dizer que eles têm que fazer determinadas atividades sem estar na minha presença, e isso vai contar a carga horária? Então, assim, coisas bem objetivas que eu fiquei pensando como isso poderia ser operacionalizado, tá? Então, isso é uma questão. A outra que eu queria falar sobre os problemas que nós, lá do curso de Psicologia, observamos no instrumento de diagnóstico. As formas que as perguntas foram feitas, elas induziam a um tipo de resposta. Porque na hora que a gente pergunta sobre a capacidade, você se acha capaz, ela leva a pessoa a se colocar como capacidade. Só que capacidade não é a condição de realizar aquela capacidade. Então, eu tive muito problema assim, em aceitar o resultado da pesquisa, porque eu entendi, e alguns colegas também lá da psicologia, que o instrumento, ele não tem fidelidade para captar, de fato, qual é a condição de docentes e estudantes. Então, isso é uma segunda questão. Outro ponto de preocupação é a nossa experiência objetiva, com aquela reunião do Consul, por exemplo, que nós ficamos 6 horas na reunião. Então, assim, é como se a possibilidade dessa ferramenta, assim, a gente como se não tivesse limite. E isso a gente já vê, tem muitos estudos apontando sobre isso, a dificuldade de pôr limite na forma de se relacionar com as redes sociais, e eu vi claramente que a reunião não teve limite. É como se a gente não pudesse atuar de forma mais racional com esses instrumentos. Então, assim, foi uma reunião de um desgaste imenso e que nós ficamos lá. Então, isso me assustou muito, sabe? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso de forma bem objetiva. Eu também quero falar da excepcionalidade, assim, num contexto de um governo, assim, completamente sem nos oferecer